Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia 2 de janeiro de 2025, a liturgia que nos é apresentada celebra hoje a memória dos santos Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. São bispos e doutores da Igreja. Mas o que o Evangelho de hoje ele tem a nos dizer? Nós estamos aqui no chamado prólogo do quarto Evangelho. E o que significa a expressão prólogo na Sagrada Escritura? Significa a introdução daquilo que os textos seguintes irão tratar. Em outras palavras, seria uma síntese daquilo que o evangelista São João irá tratar no quarto evangelho. E aqui neste prólogo, a figura protagonista é a figura de João Batista. E uma coisa muito interessante que os teólogos destacam na figura de João Batista é o seu testemunho. Porque na concepção joanina da fé, o elemento fundamental e essencial de um profeta é o seu testemunho. E aqui o belo e bonito contemplarmos no Evangelho é que João deu um grande e bom testemunho diante das autoridades religiosas daquela época. Pois alguns sacerdotes e levitas foram enviados de Jerusalém para perguntar a João: quem és tu? João confessou: eu não sou o Messias. Vamos aqui contextualizar o que o Evangelho está dizendo. Naquela época, já no tempo de João Batista, havia um certo questionamento a respeito de quem seria o Messias, que iria salvar o povo de Israel. E naquela época, a fama de João Batista estava crescendo. Por isso que o Evangelho ele destaca que sacerdotes e levitas daquele tempo perguntaram a João: quem és tu? Tu és o Messias? João confessou dizendo: eu não sou o Messias, eu não sou o profeta Elias.
Mas quem és tu, afinal, para que nós possamos levar a Jerusalém? João Batista lhe respondeu dizendo: eu sou a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Esse testemunho de João Batista serve também para nós. Qual que é a nossa missão enquanto batizados? Pois pelo batismo nós também somos profetas. E a grande missão dos profetas e profetisas dos tempos atuais é dar testemunho de Cristo. Foi o que fez João Batista, um homem de Deus, um profeta, um homem que não teve medo de denunciar o pecado, as mentiras, e por causa do seu testemunho, ele foi levado ao martírio. Mas uma coisa interessante que serve como chave de leitura para entendermos o Evangelho. Por que João Batista não se aproveitou da ocasião para se intitular Messias? Porque em João Batista, vai dizer os teólogos, havia a virtude da humildade. João Batista viu que a sua missão de profeta estava crescendo. A sua missão estava tocando os corações de muita gente. E por isso João Batista ele foi tão humilde que mesmo a sua fama crescendo, ele continuou sendo humilde e ele disse assim para as autoridades daquele tempo: eu vos batizo com água, mas virá alguém depois de mim que é maior do que eu, e eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Olha que coisa fantástica, gente. João Batista, ele estava no auge da sua profecia. Ele poderia ter se intitulado Messias, aquele que iria salvar o povo de Israel, mas ele não se deixou levar pela fama. Ele continuou sendo humilde e dizendo para o povo: eu sou a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Estamos aí no segundo dia do novo ano. Qual que deve ser a nossa missão? A nossa missão deve ser esta voz que grita ao coração de todas as pessoas: preparai o caminho do Senhor. Jesus veio pela primeira vez, mas Jesus voltará uma segunda vez. Como nos ensina a doutrina católica, a grande parousia, que significa a segunda vinda gloriosa de Jesus, ela irá chegar. E a pergunta que o Evangelho nos provoca para refletirmos: será que eu estou me preparando para ir ao encontro do Senhor? Será que eu estou me preparando para o dia que o Senhor voltará na sua segunda vinda gloriosa? Nós temos que olhar para João Batista e nos perguntar: será que eu estou dando testemunho de verdadeiro cristão? Ou será que eu apenas sou aquele cristão que digo que sou católico, que aceitei Jesus, mas a minha vida é toda ela errada, toda ela contrária? Temos que ser como João Batista, ser homens e mulheres que pela nossa vida nós possamos ser esta grande profecia, deixar o nosso coração, a nossa vida e a nossa boca falar que Jesus Cristo é o Senhor. Fecha teus olhos agora e peça ao Senhor a graça de ser testemunha verdadeira de Cristo. Nesse início de ano, peça ao Espírito Santo: vem Espírito Santo no meu coração. Eu quero ser esta voz que clama, que grita no coração deste mundo: preparai o caminho do Senhor. O Senhor vai chegar, o Senhor vai nos chamar. Será, Senhor, que eu estou preparado? Prepara-me então, Senhor.
Prepara meu coração, a minha vida, para que eu seja profeta, não apenas pela palavra, pela voz, mas com a vida. Peça ao Senhor Jesus, o Espírito Santo, para a sua família, para a sua casa. O mundo só será transformado se nos abrirmos ao Espírito Santo, se nos abrirmos ao Pentecostes, que veio para mudar, para transformar a nossa vida e nos fazer profetas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.